Olá, professora Laira, tudo bem? Olá, professora Débora, tudo bem? Tudo. Você tem medo de alguma coisa, Laira? Será que o TG? A gente já teve medo do TG, já, com Ah, certeza. já tive, viu? Já tive mesmo. Eu Você... acho que é uma mistura de sentimentos, medo, ansiedade, frustração, que todos os estudantes passam, não é verdade, professora Débora? Verdade, faz parte da fase, né, Laira? E você sabe que eu Com estava certeza. pensando em medo do TG? Lembrei de uma história que minha mãe contava, não sei se a sua devia contar para você também, da Chapeuzinho Vermelho. Ah, mas é uma história muito tradicional, né? Ah, Todos é. conhecem. Mas até fiz uma paródia, Laira, porque a Ah, Chapeuzinho é? ficava cantando Quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. E aí fiz uma paródia, né? Pena que não dá para fazer beatbox junto, hein? Porque, ó, quem tem medo do TG, do TG, do TG. Dá até para cantar, hein? Verdade. E aí, pensando nisso, olha só quem eu trouxe para falar do medo do TG. O lobo mal. Olha, olha, É, pois é, né? Porque quando a gente é criança, o lobo mal parece assustador, não parece? muito. E no TG tem alguns lobos que a gente vai comentar hoje, e o primeiro que eu escolhi para comentar é sobre foco, né? Como é importante em todas as áreas da nossa vida a gente não perder o foco. E quando a gente começa um trabalho novo pela primeira vez, assim como o TG, fica fácil da gente começar a se perder. Primeiro que você se perde com as pessoas envolvidas, né? Ai, orientador, ai, agora é supervisor, ai, tem o meu amigo, ai, tem o técnico do laboratório. E às vezes acaba perdendo o foco no próprio conteúdo do TG, né? Você não sabe muito bem por onde pesquisar, você acha que é muito material ou que é pouco material, e tem hora que parece muito, parece pouco, não é assim, Laira? Com certeza, Débora. Eu acho que todos esses são problemas, né, relacionados a perder o foco que nós podemos passar, os estudantes também, né, têm esses empecilhos durante o seu caminho. É, e isso eu acho que é o primeiro ponto, né? O primeiro lobo mau que assusta na história do TG é sobre perder o foco do que fazer, como fazer, quando fazer, né? E um segundo lobo que vem para tentar assustar todo mundo no TG é escrever sem querer ler, né, Laira? Esse é um grande problema, né, um medo, porque nós temos vários problemas relacionados a isso, né, Débora? Relacionado a fontes não confiáveis, também os alunos, eles não têm muita segurança no que eles vão poder ler, quantos trabalhos vão ter que ler, fazer a pesquisa adequadamente. É um processo realmente complicado. É. E você sabe o que eu tenho visto? Acho que você também com os seus alunos, né? Que às vezes o aluno tá tão ansioso para começar logo esse TG e ficar livre dele que ele quer sair escrevendo. E aí falta aquele alicerce para que ele tenha o conhecimento para escrever adequadamente, né, Laira? Com certeza, Débora. Porque às vezes parece que é perda de tempo. Falar, ah, eu vou ler tanta coisa, o que, que eu vou aproveitar disso tudo? Para que fazer revisão bibliográfica, né? É muita teoria, né? A gente ouve bastante esses questionamentos durante as aulas, mas eu entendo, né? Acho que você também, né, Laira, que a gente precisa primeiro do conhecimento para depois ir para a prática, né? Com certeza, a leitura é essencial, até para poder escrever um texto, uma redação, né, coerente, com uma linguagem científica adequada. Verdade, você falou bem, viu? Realmente, não só tecnicamente, mas escrever num bom português, com organização, né? Sim, com pontuações, né? A parte também
relacionada à gramática, em que nós estamos para auxiliá-los, né, Débora, em relação à supervisão do MTC. Mas é essencial a leitura, a pesquisa bibliográfica. É. E olha só um outro problema que aparece quando a gente fala da leitura, Laira. Nossa, cometer o plágio. Que é Débora, grave, não é? essa palavra tão pequena, curta, mas ela representa um medo, não é verdade? É, e tem que representar mesmo, né? O medo desse lobo do plágio, ele deve acontecer, porque isso é uma coisa séria, né? Em época de internet, de facilidade de acesso, às vezes a gente não dá a devida importância para o plágio, mas eu costumo comentar com os alunos, Laira, que da mesma maneira como você tem acesso fácil a vários conteúdos, as pessoas também vão ter acesso ao seu trabalho, não é verdade? Sim, é verdade, Débora. Pensando que o plágio nada mais é do que a apropriação, né, de outro trabalho, né? E você está escrevendo como se fosse seu, a ideia sua. Então é importante o quê? O conhecimento, na verdade, de algumas palavrinhas mágicas. E uma delas é até a própria citação, não é verdade, Débora? Verdade. É muito importante que o aluno tenha as ferramentas adequadas, porque a gente entende, né, Laira, que ninguém aqui é o gênio que vai inventar nada de, né, muito grandioso para o TG. Vai aproveitar o conhecimento de outras pessoas, vai aproveitar os livros, as teorias existentes, mas é importante saber fazer as citações corretas e dar o crédito para quem realmente teve aquela ideia, não é verdade? Concordo plenamente, Débora, considerando que o estudante deve saber o que é uma citação direta, indireta. Verdade. Ele precisa verificar como que ele deve fazer, né? Todos os tipos de citação que a gente aprende na revisão bibliográfica, não é, Laira? Sim, sim, é uma aula muito importante que todos os alunos devem, então, estar presentes, né, Débora? Considerando também que não só a citação, mas também o ato de parafrasear, ou seja, ele vai, então, escrever com as palavras dele aquela passagem do texto, aquela passagem, e assim ele não vai, mesmo assim, mostrar que aquela ideia é dele. Não, é do autor, da onde ele esteve, como aí pegou a sua referência. Então, também é uma palavrinha muito interessante para os estudantes. Então eu posso citar direto e indiretamente e parafrasear, Laira. Essas são as dicas para evitar o plágio? Isso mesmo. Além, Débora, também de fazer as referências, né? Referenciar corretamente, ou seja, fazer a indicação das fontes que você utilizou no texto. Para isso, os estudantes têm as diferentes normativas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo que a NBR 6023, que foi atualizada no final de 2018, recomenda todos os padrões de referenciação de diferentes fontes, dissertações, teses, monografias, artigos científicos e até mesmo sites. Ô, Laira, e você sabe que isso às vezes é uma preocupação dos alunos, né? Em que momento começar a fazer essas referências? E a dica que eu dou é desde o começo, não é verdade? Sempre é manter um padrão de organização, né, Débora, em que você vai seguir em ordem alfabética, já que eles vão utilizar o sistema autoridata. Então, já ter esse planejamento desde o processo da escrita inicial. Olha só, Laira, tem mais um problema, né? Cometer o plágio, que tem que ficar atento, não é verdade? O plágio é uma coisa muito séria, não é? O plágio, né, Débora, uma palavra tão assim curta, mas com significado muito sério.
relacionado à arte de se apropriar de um trabalho que não é seu. Então, os alunos, muitas vezes, por diferentes motivos, eles acabam copiando palavra por palavra ou fazem aí pequenas mudanças, utilizam sinônimos e fazem aí, né, cometem um plágio. Isso sem fazer algumas recomendações. Sabe algumas palavras mágicas que o aluno deve saber para não cometer o plágio? Ô, Laira, você podia dar uma dica então agora, né? Porque acho que você também já ouviu aquela famosa frase: eu copio, mas copio diferente. Então, e isso está relacionado também, né, Débora, com a parte de fazer as citações, o que é Isso. e como fazê-las, não é verdade? É verdade. É muito importante que o aluno conheça ferramentas para que ele não cometa o plágio, porque uma coisa que a gente sempre repete para eles, não é, Laira? Do mesmo jeito que eles têm acesso a muita informação, as pessoas também vão ter acesso ao trabalho deles. E se eles souberem fazer uma citação direta, indireta, isso já vai ajudar a evitar o plágio, não é verdade? Verdade, Débora. Então, antes, né, é importante saber o que é o plágio e também ter esse processo de conhecimento das citações, citações diretas, indiretas, a citação de citação, e nunca deixar de fazer o processo de referenciação também dessas fontes, não é verdade? É verdade. A gente tem que seguir normas para isso, não tem, Laira? Muito bem lembrado, Débora. Em relação às referências, nós temos a NBR 6023, que foi atualizada no final de 2018. E lá você vai ter todas as recomendações de como fazer a referenciação de uma tese, de uma dissertação, de um site, de um artigo científico. E isso é muito importante os alunos terem em mãos. Ô, Laira, se eu citar ou se eu parafrasear, a minha referência não muda, né? Então, parafrasear é o aluno, a pessoa escrever, né, Débora, com as suas próprias palavras. Mas isso não tem aí a ideia do aluno mostrar que aquele trabalho, aquela passagem foi ele que escreveu. Então, é importante fazer novamente as devidas citações. Ah, verdade. Então dá para evitar o plágio, não é verdade, Laira? Mesmo a gente usando o trabalho de outras pessoas, a gente aprendendo com outros que já pesquisaram antes da gente, é possível fazer uma boa pesquisa sem o plágio, não é? Sim, Débora, até hoje nós temos vários softwares também de rastreador de plágio que os estudantes podem também estar utilizando, é gratuito pela internet e há outras ferramentas também que são pagas. Então, é todo o suporte, supervisor, orientador, não ter medo de escrever, a leitura e nós temos todo esse suporte, né, relacionado às normativas, também às aulas vamos dar, né, em relação às referências biográficas, citações. Então, o aluno não pode ter o medo de cometer o plágio, porque ele tem que saber essas informações. Verdade. E olha só, já que estamos falando de plágio, né? Olha mais um lobo aí para assustar o TG dos alunos, Laira. Fontes não confiáveis. Elas existem? Muitas, né, Débora? Então, nós temos que com a internet ficou muito mais fácil, né, a pesquisa. Antes nós tínhamos fontes, então, escritas, livros, jornais, revistas, artigos, além também das fontes orais, congressos, simpósios, entrevistas, mas com o surgimento dessa ferramenta tão importante que é a internet, facilitou assim a busca, mas tem que tomar muito cuidado e isso dificultou também. Ou seja, você encontrar um trabalho relevante e confiável para você incluir no seu trabalho de graduação.
Ô, Laira, você já deve ter visto, né? Às vezes a gente procura alguma coisa na internet e você acha o mesmo texto com autores diferentes. Você já não encontrou isso? Ai, várias vezes, Débora. É necessário ter todo um cuidado em relação à fonte, como você está pesquisando. Até o próprio Google, ele é um pouco, né? Você tem que ter um pouco de receio, tentar filtrar realmente o que você está buscando relacionado ao seu tema de pesquisa. É verdade. Ô, Lara, e fala para mim uma coisa que eu acho que é a pergunta, depois de tantos lobos nessa nossa história, né? Coitado da Chapeuzinho que está escrevendo TG aí. É possível fazer uma história diferente? Não ter que confrontar com todos esses lobos? Eu concordo que a história pode ser diferente. Eu acho que isso depende dos estudantes, dos alunos, também de ter agora essas novas recomendações, essas dicas que nós vamos dar, não é, Débora? Olha só, a primeira dica que eu tenho para os alunos, né? Vamos afugentar aquele primeiro lobo que a gente encontrou lá no começo da história. Não desanime, não perca o foco, né? Eu costumo falar para os meus alunos, até uma coisa que eu falo muito aqui em casa, para os filhos, põe uma meta para você. Cada um sabe do seu dia a dia, da sua rotina e das suas possibilidades, mas coloque uma meta alcançável. Por exemplo, toda sexta-feira, né, que é um dia que eu não tenho aula, eu vou trabalhar no TG das 7 às 10 da noite. Então, é importante você colocar essa meta, porque às vezes eu vejo o aluno que uma vez por mês resolve mexer no TG. Nem lembra mais, Laira, o que passou no mês passado, né? Então, a rotina, né, essa repetibilidade e pôr uma meta no seguinte termo. Estamos trabalhando a introdução? Eu vou trabalhar a introdução. Porque tem aluno que fala, mas agora eu queria ir para o laboratório. Então, tenha um foco, siga uma ordem, né? E sempre importante, não desanima. Quando a situação estiver meio desanimadora, procura alguém que possa te ajudar. O teu orientador, procura o professor supervisor da matéria, procura, às vezes, o próprio professor do conteúdo, do dia a dia das suas aulas, porque todos têm essa possibilidade de te ajudar a não perder o foco e não desanimar, não é verdade, Laira? Concordo, Débora. Eu acho que são várias pessoas em conjunto, né? Eu sempre falo que é um casamento, o orientador, o grupo, o professor de MTC, que é o supervisor. Acho que todos estão ali para poder ajudar. E isso está relacionado muito com o planejamento também da dupla, não é verdade? Verdade. Olha só, tem uma dica 2, já já vamos chegar na do planejamento, Laira. Vou deixar para você falar que você tem cara de uma pessoa muito organizada, viu? A dica 2 que Olha, eu tenho aqui para dar é use as armas que você tem. A gente sempre imagina na história da Chapeuzinho o lenhador chegando com um machado só, né? Mas para quem vai fazer o TG, você tem que usar de todas as armas possíveis. Algumas são vinculadas com a própria pesquisa, né? Por exemplo, você, ao invés de pesquisar diretamente no Google, você usa o Google Escolar. Depois eu coloco o link aqui embaixo para você poder fazer a sua pesquisa. É uma dica que a gente já dá, porque é um lugar onde ele já filtra. Ele não vai colocar blog, ele não vai colocar YouTube, ele coloca diretamente pesquisas científicas de artigos e teses que foram feitas naquela área, né? Então, isso já é uma arma. Uma outra arma que você tem é, por exemplo, o Word, ele já tem a colocação de referência. Você cadastra a sua referência quando você for citar ela pela primeira vez, e depois ele já constrói as referências para você, né? Você não sabe fazer isso? Gasta uns minutinhos aprendendo que isso é uma outra arma que pode te ajudar a manter um trabalho sem plágio,
a manter um trabalho limpo, organizado, né? E aí, usando as armas, você tem outras também, né? Ah, reunião com orientador, use essa arma, né? Você tem de direito aí um atendimento quinzenal com o seu orientador, use essa arma, use os professores da instituição, use os laboratórios. Não é verdade, Laira? Você tem mais alguma arma aí que os alunos possam usar? Devem de procurar, né, as fontes mais confiáveis que você falou, então, né, do próprio Google Scholar, Google Acadêmico, até o próprio Cielo, que é uma biblioteca aí eletrônica, em que vai ter vários periódicos científicos de diferentes áreas, engenharia, ciências biológicas, ciências agrárias, ciências médicas, além também dos próprios sites relacionados ao próprio, né, curso, Associação Brasileira, relacionada à matemática, biologia, até também os sites de órgãos de pesquisa científica, como a própria Embrapa, a FAPESP, a CAPES e também Instituto de Pesquisas Tecnológicas, além de outros internacionais. Um que eu gosto muito é o Science Direct, Springer Link também, Science Research. Então, são aí sites, né, fontes de pesquisa confiáveis que vão contribuir para a qualidade do trabalho. É verdade, Laira, isso daí é muito importante, né? Então, use as armas. Cada momento, uma arma talvez seja mais útil do que outra, mas use todas elas. E a dica 3, Laira, ela tem a tua cara, né? Também, muita leitura. Leitura nunca é demais, não é, Débora? Porque a leitura é um passo primordial para a própria escrita excelente do texto, em relação a tudo que a gente falou anteriormente. Então, o aluno selecionar os melhores trabalhos, né, os livros dos autores renomados, os artigos científicos de revistas renomadas. Também é interessante, Débora, até a leitura dos trabalhos de graduação dos colegas que já defenderam. Então, na própria biblioteca virtual, os alunos têm acesso e até de outras universidades também renomadas. Verdade, né? Você vê que essa nossa Chapeuzinho aí, ela tem muitos livros na cesta da vovozinha, né, Laira? Porque uma coisa Olha só, que eu tenho falado para os alunos, às vezes você não sabe muito bem qual metodologia você vai utilizar. Mas depois que você lê 2 ou 3 trabalhos naquela área e você percebe que todos eles utilizam-se da mesma metodologia, você vai ficando mais seguro para definir a sua metodologia. Um exemplo, não é assim que funciona, Laira? sim, eu acho que o delineamento, Débora, né, metodológico, delineamento experimental, é também importante, considerando que você vai ler em outros trabalhos, você vai ler em outros livros também, para poder ter como uma base. E isso deve ser discutido com o próprio orientador. Verdade, com certeza. E olha só, dica 4, muita organização, Laira. Você é organizada, Débora? Ah, eu melhoro a cada dia, digamos assim. Tentamos cada dia mais, não é verdade? É A verdade. organização, ela está muito ligada, principalmente, né, com o planejamento. Então, o aluno fazer um planejamento em relação a um cronograma de atividades, considerando, não é, Débora, que é um ano de trabalho para poder desenvolver esse projeto, né, de pesquisa, o próprio trabalho de graduação. Ele vai ter conhecimentos de componentes curriculares, né, que foram realizadas durante todos os semestres, e também contato com diferentes professores da área, e também pensando no tema de pesquisa. Tem que ser algo inovador, algo que chame a atenção e que o aluno tenha curiosidade e prazer em estudar. Ô, Laira, já descobri que você é mais boazinha do que eu, viu? Porque você falou 1 ano, eu falo para ele 6 meses.
que eles vão trabalhar praticamente abril, maio, junho, e depois eles vão trabalhar setembro, outubro e novembro. Então, em 6 meses que eles têm que desenvolver o TG, viu? Verdade, Débora. Considerando que em março eles tiveram que definir o tema de pesquisa. Pois é. Então, não é? Fazer a pesquisa, selecionar os melhores trabalhos. Então, é realmente um período que passa muito rápido. Então, o tempo é algo muito precioso. Ô, Lara, e outra coisa também, né? Eu falo que tem que ter um cronograma, mas é um cronograma com detalhes, né? Porque às vezes o aluno vem para a gente com aquele cronograma assim: no mês de março, definir tema, no mês de abril, escrever introdução, no mês de maio, parte prática, no mês de junho, apresentar o banner. Um cronograma desse não ajuda ninguém, não é verdade? Não, tem que ser muito bem especificado, não é, Débora, em relação às atividades, a descrição destas, os meses, as semanas, tudo que o aluno vai precisar em relação a isso. E uma dica importante: a parte de pesquisa bibliográfica deve ser realizada desde o primeiro dia da definição do tema até o final, aí prestes à defesa. Então, é uma atividade que deve ser mantida no cronograma. Outra coisa também, Débora, você falou muito bem das reuniões com os orientadores. É necessário seguir lá em relação às atas, essa organização também de ter aí a descrição das reuniões, o que foi realizado na reunião X, o que vai ser discutido na próxima reunião, data, horário e assinatura. Isso é importante também em relação à organização. É importante, né, Laira, a gente ser proativo também, né? Muito. Proativo e organização estão totalmente interligados. Pensando nesse cronograma de atividades, da elaboração do projeto, pensando também que pode ocorrer aí problemas, se o aluno vai ter uma visita técnica, ele precisa de uma autorização, isso leva tempo. Se ele vai fazer uma entrevista, é preciso passar pelo comitê de ética e pesquisa. Também, se ele vai usar um laboratório, tem que ser todo planejado, o técnico também tem que estar presente. Então, a proatividade é relacionada também a ser diferente, pensando que algum problema pode acontecer no meio do caminho. Então, não se lamentando, colocando culpa no orientador. Então, é saber recomeçar e assim ter esse espírito de proatividade, de saber, sim, como lidar com esses tipos de situações que podem ocorrer. Eu mesmo, Débora, eu sofri muito, porque no meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com organismos vivos, vertebrados aquáticos, e eles se alimentam, eles têm uma temperatura para poder sobreviver. Então, tinha determinados períodos que o alimento não estava legal, a alga, eles morriam. A incubadora tinha algum problema, né, de regulagem de fototemperatura. Então, tinha que ter muita paciência, organização e proatividade, que não é o fim do mundo. É ter esse pensamento de sentar com o orientador e recomeçar. Uma coisa que eu vejo muito nas engenharias também, Laira, é por causa de precisar de algum material específico, né? Às Em vezes compra o de aluno materiais. não define claramente a metodologia antes, né? Não define claramente quais os materiais que ele vai utilizar. Aí chega lá em setembro, ele quer encomendar para chegar, para fazer teste, para daí ainda pôr no relatório, né? E isso se torna, então, um problema, né, Laira? É verdade, eu acho que até no próprio cronograma de atividades, Débora, deve estar ali incluso também o delineamento metodológico. Então, quais são os materiais, quais são os recursos que eles vão precisar. Então, para estar tudo planejado e no determinado período de tempo. Uma coisa que eu falo é que nessa fase, quanto mais detalhes eles forem conseguindo colocar, mais fácil é lá na frente, né? O caminho se torna muito melhor sem precisar de atalho, né, Laira?
Com certeza. E até, Débora, também eu sempre falo para meus alunos, a organização está relacionada também com até a padrão, como que eles vão escrever, como eles vão fazer a pesquisa. Sempre falo, coloque as pastinhas lá no Drive, que é ilimitado, por diferentes assuntos, tente se organizar para poder facilitar, assim, a escrita. Então, é uma dica muito importante também, de Com não deixar certeza. o desktop lá todo poluído, cheio de informações e de trabalhos. Você não sabe para onde você vai, né, correr ali e começar a escrever. E também, Débora, você não concorda comigo que essa organização está relacionada também com a parte de formatação do projeto? Com certeza. Eu vejo os alunos, às vezes, eles usam alguma referência e falam: Ah, professora, depois eu coloco essa referência aqui. E quando vai procurar a referência do trabalho, não acha mais. E aí, ou tira aquele texto, né? Ou então fica gastando tempo em procurar tudo de novo. E aí, quando você vai formatar no padrão que precisa, né? Nas normas que precisam, o negócio vai enroscando, né? Com certeza. E até também, né, você concorda comigo, que você fazer a leitura, a correção de um texto bem Uhum. escrito e muito bem estruturado, pensando nas referências, pensando até nas margens, no alinhamento dos parágrafos, é muito mais prazeroso. Você não concorda? Ah, com certeza, né? E quando a gente pega um texto bem assim, claro, organizado, bonitinho, né, Laira? Não tem nada a ver com tamanho, com dificuldade de leitura, mas quando você percebe que houve um zelo, um cuidado, é diferente, né? Muito, mostra realmente que o aluno teve aquele cuidado, né, de ter aquele tempo para poder fazer as devidas formatações, estrutura do projeto, e é muito mais gostoso você ler um projeto assim. Verdade. E olha só, dica número 5. Coitada Olha dessa aí, Chapeuzinho aí, olha. olha a cara dela, né? A gente já viu o cara assim, né, no TG, Laira? É, é assim mesmo, né? É um período realmente que antecede aí a banca, né? A defesa, né, Débora? De poder ser avaliado ali por professores da área, né, relacionada ao tema de pesquisa, e traz uma certa insegurança, ansiedade, um medo, né, que a Chapeuzinho Vermelho mostra ali. E pensando também que vai ter outras pessoas que vão assistir, né, a sua banca, os amigos, namorado, a namorada, os familiares e o estudante, né? A pessoa não quer decepcionar ninguém. Então, gera realmente esse medo. Mas Verdade. algumas dicas são importantes para poder superar isso. Manter a calma, manter a segurança. Pensando, né, Débora, que é necessário os estudantes já terem o quê? Um contato anterior com o orientador para poder tirar todas as dúvidas. Você não concorda? Com certeza. E uma coisa que eu tenho visto também, Laira, quanto mais tranquilo for o processo ao longo do tempo, mais tranquila vai ser a apresentação, né? Porque o aluno que pesquisou, que conhece o assunto dele, ele pode até ficar assim, daquele friozinho na barriga na hora, mas ele está seguro que ele sabe do que ele está falando, né? Sim, eu sempre falo, Débora, muito bem que você falou, porque ninguém sabe mais do que você, porque o trabalho foi seu, você desenvolveu durante um ano e você pesquisou, você foi para o laboratório, então você teve o contato com o orientador, então tem que ter essa segurança. Independentemente de qualquer pergunta da banca, estar seguro, porque você é o dono do trabalho. É verdade, isso mesmo. E aí, né, Laira, ao final, Olha, muito bom, hein? A chapa... essa Chapeuzinho aí, ela tomou as decisões corretas, né, ao longo do tempo e pôs aquele monte de lobo para correr, né? superou todos os seus medos, frustrações, né? E Oh, aí, só que o final pode ser completamente diferente, né? Do que a gente imaginava antes, no começo lá da história. é. Eu costumo brincar com os alunos, né, que no primeiro dia eles têm uma ideia, né, só uma ideiazinha.
e no final eles chegam com um trabalho todo bonitinho, bem escrito, organizado, e isso é muito gratificante de ver, né, Laira? Muito, muito. Eu acho que isso até é uma experiência que a gente já passou, né, Débora? A gente tem aquele medo, né? Mas se a gente se dedicar, ter todo o esforço, dedicação, todas as dicas que nós falamos, eu acho que depois que passar a banca, é realmente esse final feliz, você falar, nossa, era isso, né? E aquele sentimento de vitória que você conseguiu o que ter aí esse sentimento realmente de vitória, de superação dos medos, que Olha você lá, a vitória aí, né, Laira? Que eu acho que é o que a todos vitória, eles querem, né? chapéuzinho com a vovó, TCC nota 10. olha só. E por cima também, né, aí em cima, né, Débora, olha só, o tão esperado diploma de graduação, né? Então, acho que é uma vitória, um final feliz, e é muito satisfatório e isso é completamente inesquecível na vida de qualquer graduando. Ai, com certeza. E eu vejo, né, Laira, há quantos anos você também já tem acompanhado todos esses trabalhos, né? E o índice de sucesso é muito alto, assim, são trabalhos que dão alegria, dão prazer. Eu conto para eles, às vezes, os casos de insucesso, mas os casos de sucesso são sempre maiores. Eu tenho, Com inclusive, certeza. tenho um aluno aqui de Campinas que ele sempre vem dar até palestra porque ele fez um trabalho no TG dele e ele conseguiu um emprego dele numa multinacional, porque perguntaram: você já desenvolveu algum projeto? E ele falou: ah, no meu TG eu fiz uma estufa automatizada e tal, e foi um diferencial para a vaga dele, né? Então a gente às vezes fala assim: ó, não fica nervoso, é só mais um trabalho, né? Porque realmente é, mas é um trabalho que faz aquele fechamento com a chave de ouro, né? Ah, com certeza, Débora. Eu acho que em todo momento da nossa vida nós estamos sendo avaliados, seja no mercado de trabalho, na verdade. Então, eu acho que é um primeiro passo realmente de uma vitória, igual você falou, pensando no emprego futuro, pensando se o tema é tão relevante assim, pode se tornar um tema aí adicional para pensar numa pós-graduação. Então, eu acho que é uma vitória realmente inesquecível e que os alunos realmente têm que compartilhar esse momento com os amigos, com a família, que é muito gratificante. Verdade. É isso aí, Laira. Mais alguma coisa? Não, Débora, eu acho que agora é torcer para que os alunos desenvolvam, né? Nós estamos à disposição Com para que certeza. tirem todas as dúvidas nessa trajetória, nesse longo caminho, que na verdade passa muito depressa, né? E que possam, assim, desenvolver bons trabalhos e ir para a banca e tirar vários 10, assim, né? Com honra, que é Verdade. o que a gente espera. Isso aí. E sempre, né, lembrando das ferramentas, que eles usem todas as ferramentas, né? Principalmente procurar a gente como supervisora e os professores supervisores, né, Laira? Porque tem vários outros professores também. Isso. E os Orientadores, né, Débora? orientadores, que são, eu acho que a equipe completa é assim, né? É a dupla do trabalho, a gente na supervisão, o professor orientador, que com certeza o trabalho vai sair muito bem feito, vai dar muita alegria para muita gente. Isso mesmo, Débora. Até uma dica importante agora nessa época, né, de pandemia que nós estamos vivendo, o mundo todo está vivendo, é a oportunidade deles realizarem também cursos de escrita científica, É, de como se comportar em público. Acho que são dicas importantes também que vai favorecer esse final feliz com o nosso verdade. chapeuzinho vermelho. Isso mesmo. Obrigado, Laira, por compartilhar, né? A gente já compartilha normalmente, mas foi muito legal poder compartilhar junto com os alunos. Isso aí, E Débora, eu vou que deixar no agradeço. final, vou colocar aqui embaixo o seu e-mail, vou deixar o meu e-mail também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever para a gente. Isso aí, estamos à disposição
E desejo a todos, né, um bom trabalho, muitos estudos e muita leitura, não é, Débora? Pode até mudar a paródia, viu? Em vez de falar quem tem medo do TG, vai ficar assim agora. Eu não tenho medo do TG, Do do texto TG, do TG. Tá aí. vendo? Tchau, Laira.